Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje, quinta-feira, 16 de novembro do ano de 2023. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui na 103,7 nessa quinta-feira, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Agora 6h34. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Governo determina que trabalho em feriado exigirá convenção coletiva. Mortes relacionadas ao calor extremo podem aumentar em quase 5 vezes até 2050, é o que alerta relatório. Certificado de vacinação é documento obrigatório na matrícula escolar em Goiás. 80 novos radares passarão a operar em rodovias goianas a partir de segunda-feira. Exportações do agronegócio em outubro foram de 13,38 bilhões de dólares. Comerciantes goianos estão otimistas com a Black Friday. Presidente Lula sanciona a lei para reduzir filas do INSS. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Um ótimo dia para você, uma ótima quinta-feira. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, assinou nesta segunda-feira uma portaria que revoga uma decisão de 2021, ainda sob o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que liberava o trabalho no comércio durante os feriados. Segundo a regra anterior, derrubada pela nova portaria, as jornadas de trabalho em feriados eram permitidas desde que houvesse um acordo direto entre patrões e empregados, sem intermediações dos sindicatos. A partir de agora, de acordo com a portaria, é retomado o entendimento anterior estipulado pelo artigo 6A da Lei 10.101 de 19 de dezembro de 2000, segundo a qual é permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Na prática, os sindicatos de trabalhadores ganham mais poder nas negociações. A decisão foi publicada na terça-feira no Diário Oficial da União e tem validade imediata. Com isso, a abertura do comércio em feriados dependerá de negociação coletiva com os sindicatos e da anuência dos trabalhadores. 6h37. As mortes relacionadas aos efeitos do calor extremo podem quase quintuplicar nas próximas décadas, segundo um relatório feito por mais de 100 especialistas de 52 instituições de pesquisas e agências da ONU de todo o mundo, que monitoram os impactos das mudanças climáticas na saúde. As conclusões foram publicadas nesta quarta-feira na revista The Lancet. O trabalho afirma que um cenário de aumento médio da temperatura de 2 graus na comparação com o período pré-industrial até o fim do século, as mortes vinculadas ao calor podem aumentar 4,7 vezes até 2050. Cerca de 1,1 grau centígrado de acrescimento. As pessoas já experimentaram, em média, cerca de 86 dias de temperaturas elevadas que ameaçam a saúde em 2018 a 2022. Pessoas com mais de 55 anos têm sido as mais vulneráveis ao aumento das temperaturas. As mortes nessa faixa etária atribuídas ao aumento das temperaturas subiram 85% na última década, de 2013 a 2022, em comparação com o número de pessoas que morreram durante o período de 1991 a 2000. Segundo as estimativas, 2023 será o ano mais quente registrado na história. 6h38, concessões de medidas protetivas aumentam no Brasil. Quem traz os detalhes da matéria é Tereza Klein. A concessão de medidas protetivas aumentou em diversos estados no último ano. O Rio Grande do Sul
teve aumento de 40% no primeiro semestre deste ano, na comparação ao mesmo período do ano passado. Os números seguem em elevação. Em outubro do ano passado, foram concedidas 13.306 medidas protetivas no estado. Em outubro deste ano, foram 15.871. Os dados são do violentômetro, criado e abastecido pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. São Paulo e Rio de Janeiro também registraram crescimento. No Rio, segundo dados do painel interativo do Observatório Judicial de Violência contra a Mulher do Rio de Janeiro, no primeiro semestre deste ano houve 12% a mais de concessões de medidas protetivas na comparação ao primeiro semestre do ano passado. Em São Paulo, o crescimento foi de quase 15%, segundo dados do Tribunal de Justiça de São Paulo. A juíza corregedora titular da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Thaís Culau de Barros, explica que não há uma resposta exata para este aumento, mas ela acredita que um dos principais motivos possa ser a maior confiança das mulheres no poder público para denunciar os agressores. Não se sabe efetivamente se decorre de um aumento da violência ou então de um aumento de denúncias e de procuras por medidas protetivas. À medida que aumenta a conscientização e aumentam as campanhas que demonstram que as medidas protetivas têm efetividade para a proteção desta mulher, que esta mulher com medida protetiva ela está menos sujeita a ser vítima de uma tentativa ou de um feminicídio, há uma maior procura. Também havendo uma maior estrutura da rede de proteção, há uma maior procura por medidas protetivas. A juíza Denise Dias Freire, titular do Juizado da Violência Doméstica de Rio Grande, no Sul Gaúcho, destaca que são realizadas campanhas e ações de conscientização e que o boca a boca é eficaz. O número de réus presos, a atuação da Patrulha Maria da Penha, a resposta rápida, né? Uma fica sabendo que a vizinha foi agredida, esteve na polícia, no mesmo dia tinha medida protetiva, dali um mês ela estava em audiência, no mês seguinte o agressor estava preso. Essa notícia corre os bairros. Rio Grande ainda tem alguma característica ainda de cidade pequena que as notícias correm. Então a notícia de que o sistema funciona, ela se espalha. E que bom, se espalha cada dia mais e cada dia mais as mulheres nos pedem ajuda. Ela relata que a maior barreira é a mentalidade dos homens. Ele acha que ele está completamente certo, que a mulher é dele, que ele pode fazer o que ele quiser, porque assim ele viu o pai dele fazendo com a mãe dele e porque assim sempre foi, e quem está errado é o juiz. Se for a juíza, pior ainda. Eu acho que ainda precisamos caminhar muito para chegar na mente dos homens de que não se comete violência contra a mulher, não importa o motivo, né? 2023 registrou no primeiro semestre 2,6% a mais de feminicídios na comparação ao mesmo período de 2022. Entre 2019 e 2023, o crescimento foi de 14,4%. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que divulgou no dia 13 de novembro levantamento sobre violência contra meninas e mulheres. 25 de novembro é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tereza Klein. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43 agora. E com o início do período de solicitação de matrículas na rede estadual de ensino, o governo de Goiás está lembrando aos pais da obrigatoriedade da apresentação do certificado de vacinação. De acordo com a lei número 22.243, sancionada pelo governador Ronaldo Caiado em agosto deste ano, o documento é obrigatório para crianças e adolescentes até 18 anos. O modelo do certificado está disponível nos sites da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado da Educação. Pais ou responsáveis devem imprimir o certificado e comparecer à unidade de saúde junto com a criança ou adolescente para verificar a situação vacinal. O objetivo do certificado, Daliana, é assegurar a aplicação das vacinas recomendadas pelo Programa Nacional de Imunizações.
Em casos de desabastecimento de algum imunizante, o certificado alertará os pais para retornarem posteriormente ao posto de saúde. A secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, destaca que a exigência não é apenas para a comunidade escolar, mas serve como alerta para toda a sociedade. Caso os pais ou responsáveis não façam a comprovação, eles serão orientados a regularizar o documento de vacinação em um prazo de até 30 dias. O período de solicitação da matrícula já está em andamento no site www.matricula.gov.br. Os resultados estarão disponíveis a partir de 11 de dezembro, sendo esta a data limite para a efetivação na unidade escolar. 80 radares instalados em 3 rodovias federais do sistema Anápolis Aliança do Tocantins vão começar a operar na próxima segunda-feira, dia 20, segundo a Ecovias do Araguaia. Nos últimos 4 meses, os equipamentos funcionaram em caráter educativo nas BRs 153, 080 e 414, mas a partir desta próxima segunda-feira, eles começam a multar em rodovias goianas. O estudo técnico que apontou os trechos com maior risco de acidentes por excesso de velocidade foi feito pela Polícia Rodoviária Federal, considerando as estatísticas de acidentes, fluxo de veículos e perímetro urbano das vias. No total, 68 equipamentos foram instalados em Goiás e 12 no Tocantins. Eles estão distribuídos em 851 quilômetros de rodovias federais. O objetivo é assegurar o cumprimento dos limites de velocidade estabelecidos para a via, além de garantir a segurança de todos os motoristas que percorrem o trecho. Proprietário de veículo com IPVA atrasado terá desconto na multa. A reportagem é com Andressa Calassi. Ao todo, 700 mil veículos circulam no estado de Goiás sem pagar o IPVA 2023. Segundo a Secretaria de Economia do Estado, esse número corresponde a aproximadamente 34% da frota tributável. E se você faz parte do grupo de motoristas que perdeu o prazo do pagamento do IPVA, atenção, porque tem notícia boa. Você pode quitar essa dívida a qualquer momento e com desconto que começa a partir de 8%. Para saber o valor que você vai ter direito, vai depender da quantidade de dias que está em atraso. A multa da inadimplência é de 20%. Só que essa multa, de acordo com a data do pagamento, ela diminui. Se o seu IPVA venceu em até 30 dias, ao invés de pagar 20%, você vai estar pagando 8% de multa. Se está entre 31 e 60 dias, vai pagar 12% de multa e isso vai aumentando. O auditor ainda explica que os descontos são lançados automaticamente e a multa deve ser paga junto com o IPVA. O IPVA é pago, se ele está atrasado, 2023 agora já está atrasado, ele paga junto com a penalidade. Não tem como pagar separado. Andressa Calassi, Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47 e o Fluminense entrou no top 10 do ranking mundial de clubes da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Campeão da Conmebol Libertadores, o tricolor carioca voltou a entrar no grupo pela primeira vez desde 2012. No site oficial da federação, o líder é o Manchester City, da Inglaterra. Dentro do top 10, o Palmeiras está em 5º lugar, enquanto o Fortaleza ocupa a 6ª posição. Curiosamente, além de Fluminense e Manchester City, outro time que disputará o Mundial de Clubes em dezembro integra a lista dos 10 melhores, o Al Ahly do Egito, na 5ª posição. O ranking é atualizado todos os meses. A pontuação é feita levando em conta competições internacionais e nacionais com pesos diferentes de acordo com o nível de competitividade. São considerados os resultados dos últimos 12 meses. 6h48, além da liminar para que Coritiba e Cruzeiro joguem sem torcida até serem julgados pela invasão na Vila Capanema no último sábado, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva também denunciou formalmente os dois clubes. Ambos correm risco de perderem até 20 mandos de campo. A denúncia foi formalizada pela Procuradoria-Geral do STJD na noite da terça-feira. E o julgamento dos clubes em primeira instância ainda não tem data marcada. A liminar para que ambos joguem de portões fechados ainda não teve parecer de José Perdiz de Jesus,
presidente da entidade máxima da Justiça Desportiva. Ambos os clubes foram denunciados no artigo 213, incisos 1 e 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Cada um dos incisos prevê a perda de até 10 mandos de campo, além de uma multa de 100 a 100 mil reais. E o Brasil enfrenta a Colômbia em busca de uma vaga na Copa de 2026. Janaína Oliveira é quem traz os detalhes dessa partida. A seleção brasileira volta a campo nesta quinta-feira às 9h da noite em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026. O Brasil, que está na terceira posição das eliminatórias sul-americanas, enfrenta a Colômbia no estádio Metropolitano em Barranquilla, na Colômbia. A seleção embarcou para o país colombiano na tarde desta quarta-feira. O time estava concentrado na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O último treino em solo brasileiro ocorreu na manhã desta quarta. O técnico Fernando Diniz focou em bolas paradas e finalizações. Após o treino, ele falou com a imprensa e disse que a seleção está preparada para o confronto. Uma seleção que nos últimos 20, 30 anos ganhou muita projeção no cenário mundial, se tornou um dos rivais mais difíceis aqui na América do Sul. É um time muito bem treinado, a gente acompanhou, tem pontuado bem nas eliminatórias e jogado jogos com muita competitividade. Jogar em Barranquilla é sempre difícil, muito calor, apoio maciço da torcida, muitos bons jogadores. Então a gente estudou bastante a Colômbia, a gente sabe das dificuldades, mas a equipe está muito bem preparada. Esse é o primeiro jogo da seleção que Diniz comanda sem a presença de Neymar. Questionado sobre isso, ele afirmou que não há uma busca por um novo protagonista. A gente tem uma geração extremamente talentosa que surgiu aí há 2 anos atrás, mais ou menos, que muitos podem assumir esse protagonismo, mas é importante que a gente nem coloque esse peso, ninguém precisa assumir esse protagonismo. Existe uma necessidade, os jogadores têm que se sentir leves e cada um fazer o seu melhor. O técnico da seleção canarinho também falou sobre o jogador mais novo da equipe, Endrick, do Palmeiras, que tem apenas 17 anos. O papo com ele, que já tinha conversado com ele logo na chegada, um jogador muito especial, a idade que ele tem, conseguir produzir o que ele já produz, abre uma margem para a gente projetá-lo no futuro de uma maneira muito brilhante. Então ele vem por conta do mérito que ele tem e por conta do enorme potencial futuro que ele tem também. Embarcaram para a Colômbia 23 jogadores. Gabriel Jesus ficou na Granja Comari para recuperação. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa no fim de outubro. E ainda não se sabe se Gabriel Jesus estará com a seleção na próxima terça-feira na partida contra a Argentina, que ocorrerá no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 6ª rodada. 10 seleções da América do Sul se enfrentam nas eliminatórias. As 6 primeiras colocadas garantem vagas diretas para a Copa do Mundo de 2026. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h52 agora. E as exportações brasileiras de produtos do agronegócio foram de 13 dólares e 38 bilhões de dólares, aliás, em outubro de 2023, uma cifra 2,3% inferior na comparação à exportada no mesmo período de 2022. O valor correspondeu a 45,4% das exportações totais do Brasil. Dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária indicam que o resultado das vendas externas de outubro foi fortemente influenciado pelo recuo dos índices de preços dos produtos exportados. Por outro lado, a safra recorde de grãos 22-23 possibilitou um aumento de volume exportado pelo Brasil. Soja em grãos, milho e açúcar são os produtos que merecem destaque no mês. As exportações de soja em grãos atingiram volume recorde para os meses de outubro, com 5,53 bilhões de toneladas. Essa quantidade embarcada é quase 45,7% superior ao exportado no mesmo mês de outubro do ano passado. A participação da China nas aquisições da soja em grãos exportadas pelo Brasil subiu para quase 88% do volume exportado no mesmo período do ano passado. As vendas externas da soja em grãos alcançaram 2,89 bilhões de dólares em outubro de 2023, uma alta de 24%. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale.
Jornal Verde Vale. Notícias internacionais. 7h09, já de volta com o Jornal Verde Vale. A resolução proposta por Malta ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas com relação à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi aprovado na quarta-feira. O texto da aliança prevê foco na proteção de crianças na faixa de Gaza, uma pausa nos ataques que deverá permanecer em vigor por tempo suficiente para que a ajuda humanitária chegue à população civil do território palestino. Facilitar o fornecimento contínuo suficiente sem entraves de bens e serviços essenciais, incluindo água, eletricidade, combustível, alimentos e suprimentos médicos. Liberação dos reféns israelenses tomados pelo Hamas no ataque que deu início ao conflito no dia 7 de outubro. Depois da votação, o Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que o país rejeita a proposta até que sejam libertados os reféns feitos pelo Hamas. O plano aprovado nesta quarta-feira não condena Israel e nem classifica nominalmente de atos terroristas as ações cometidas pelo grupo terrorista no mês passado. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decidiu adiar o depoimento do senador Sérgio Moro do União Brasil para 7 de dezembro, depois de pedido da defesa do congressista. O TRE havia marcado para esta quinta-feira às 13 horas a oitiva de Moro no processo que pode levar à cassação do seu mandato. Os advogados do senador argumentaram que o Diretório Nacional do Podemos e a Fundação Trabalhista Nacional enviaram um documento com os gastos de Moro fora do prazo determinado, que configuraria falha técnica. A informação foi divulgada pelo jornal nesta quarta-feira. O documento enviado pelo partido tem mais de 1000 páginas. De acordo com a defesa, o tamanho do acervo impacta inequivocadamente na condução dos depoimentos e, por esse motivo, seria necessário adiá-los. Os advogados disseram ainda que tanto o Podemos quanto a Fundação violaram os princípios de cooperação, lealdade e boa-fé processuais ao promover a juntada extemporânea de documentos dos quais já dispunham e pediram para que o documento fosse retirado da ação. 7h11. Programa leva a formação ambiental para 2,5 milhões de estudantes. Quem traz essa boa notícia é Priscila Mendes. Mais de 260 mil estudantes em todas as regiões do país tiveram acesso neste ano a conteúdos relacionados ao meio ambiente na escola por meio de um programa que já impactou mais de 2,5 milhões de alunos desde 2010. Trata-se do Programa de Educação Ambiental Campo Limpo, que está alinhado à Base Nacional Comum Curricular e ao Programa Nacional de Educação Ambiental. A motivação para a iniciativa é explicada por Marcelo Okamura, presidente do INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, responsável pela criação do projeto. O desenvolvimento do PEA Campo Limpo foi motivado pela capilaridade do sistema Campo Limpo, que está presente em todos os estados do Brasil, e também pela identificação da necessidade de haver materiais didáticos nas escolas que abordassem temas ligados à gestão de resíduos sólidos, consumo consciente, entre outros temas ambientais relevantes. Conectando escolas, Secretaria de Educação, professores e centrais de recebimento de resíduos, identificamos a oportunidade de criar o programa. As escolas se inscrevem em qualquer uma das 100 centrais de recebimentos que integram o sistema Campo Limpo e recebem gratuitamente os kits de educação ambiental. O presidente do INPEV também apresenta um panorama atual do programa, presente em mais de 2.800 escolas, e cita os próximos desafios. Hoje, o PEA Campo Limpo atende principalmente alunos da 4ª e 5ª série do ensino fundamental de escolas públicas e privadas. O nosso desafio agora é expandir a atuação do PEA Campo Limpo, atingindo públicos diferentes. A ideia é potencializar esse programa para que ele se consolide em universidades, por exemplo. O programa oferece, de forma permanente, cursos virtuais de capacitação e educação ambiental para professores. Exemplo dessa ideia foi concretizado em 2023. Uma parceria com a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo promoveu a formação de cerca de 500 professores da rede municipal em educação ambiental crítica, com conceitos e práticas pedagógicas sobre responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos sólidos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h14. E um homem de 21 e outro de 32 anos, suspeitos de roubarem um carro em uma ação violenta, morreram durante um confronto contra policiais em Senador Canedo, na madrugada desta quarta-feira. Segundo a PM, 2 mulheres foram vítimas de violência e grave ameaça por parte dos criminosos armados com 2 pistolas. Ao comunicarem o fato à Polícia Militar, um cerco foi realizado sobre as possíveis rotas de fuga dos suspeitos, e realizaram um assalto no setor leste universitário em Goiânia. Os homens foram surpreendidos pelos policiais na GO 020, que dá acesso ao Senador Canedo, e segundo informações da polícia, foi feita uma tentativa de abordagem. Os suspeitos então empreenderam fuga e iniciaram uma troca de tiros contra os policiais, que revidaram e terminou com o óbito dos 2. E o governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, inauguram hoje, quinta-feira, às 18h30, o Natal do Bem da Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Considerada a segunda maior celebração natalina do país, a festa vai até 6 de janeiro de 2024, com vasta programação gratuita. Serão mais de 400 apresentações culturais em um ambiente iluminado por 2 milhões de pontos de luz. A expectativa é de que 1 milhão de pessoas passem pelo local nos 52 dias de evento. Com entrada, estacionamento e atrações gratuitas, o espaço estará aberto ao público de terça a sexta-feira, das 18 às 23 horas, e sábados, domingos e feriados, das 16 às 23 horas. Na abertura, o público acompanhará a chegada do Papai Noel e assistirá à cantata de Natal com crianças do coro infantil do Instituto Gustav Hitler no Palácio da Música. E o déficit habitacional atualmente no estado chega a 400 mil moradias, segundo uma estimativa apresentada nesta terça-feira pelo presidente da Agência Goiana de Habitação, Alexandre Baldi. Ele falou na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Baldi prestou esclarecimentos sobre o projeto do governo que altera o programa Pra Ter Onde Morar. Segundo ele, o objetivo é ampliar a abrangência do benefício criado na pandemia, que fornece aluguel subsidiado. Atualmente beneficia cerca de 36 mil famílias no estado. Outras 26 mil estão cadastradas para participarem do programa. A alteração vai permitir que famílias beneficiárias de outros programas possam participar do Pra Ter Onde Morar, já que a lei aprovada em 2021 não permite essa possibilidade. Os benefícios se estenderão para outras modalidades do programa habitacional, como o crédito parceria e casa a custo zero, que poderão atender melhor as famílias do interior. E Caiado assinou uma parceria entre a Universidade Chinesa e a UEG nas áreas de clima e energia sustentável. A reportagem é de Agatha Couto. O governo de Goiás e a Universidade de Tsinghua, em Pequim, capital da China, assinaram um memorando de entendimento para cooperação em pesquisas na área de mudança climática e tecnologias inovadoras em energia. Os estudos devem ser conduzidos de forma integrada entre a instituição de ensino asiática e a Universidade Estadual de Goiás. A parceria foi firmada durante visita do governador Ronaldo Caiado à sede da instituição. Ele ressalta a importância do acordo para o estado de Goiás. Essa universidade, ela está entre as 17 mais importantes universidades do mundo. Este acordo assinado hoje entre a Universidade de Tsinghua e a Universidade Estadual de Goiás é muito importante e nós vamos avançar para valer com total apoio do governo essa área de avanço da tecnologia, como também das pesquisas. Fundada em 1911, a Universidade de Tsinghua mescla tradição e modernidade. Com foco em artes e ciências, é reconhecida como uma das mais influentes da China. De Goiânia, Agatha Couto, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h18. As eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 voltam nesta quinta-feira com a 5ª rodada de jogos. A líder argentina terá pela frente o Uruguai às 21h30, horário de Brasília, em La Bombonera. Os hermanos estão na liderança das eliminatórias com 12 pontos. A Argentina é a única seleção com 100% de aproveitamento após 4 jogos. Mesmo com uma derrota diante dos uruguaios, os argentinos vão manter a ponta na competição. Do outro lado, o Uruguai está na 2ª colocação com 7 pontos. A Celeste tenta um bom resultado para se consolidar na tabela de classificação. Em mais sua recente convocação, o técnico Marcelo Bielsa
surpreendeu e chamou o atacante Luiz Soares do Grêmio. Além dele, o meio-atacante Arrascaeta do Flamengo é outro que foi convocado para reforçar a equipe. Na abertura da rodada, às 17 horas, Bolívia e Peru fazem o duelo dos lanternas da competição. Os donos da casa ainda tentam seus primeiros pontos. Já os peruanos têm apenas um ponto. E o volante André dificilmente permanecerá no Fluminense após o Mundial de Clubes. O provável destino do jogador é a Inglaterra. De acordo com a rádio Talksport, o Tottenham está de olho em André. O clube se junta aos também ingleses Manchester United, Arsenal e Liverpool como possíveis destinos do volante. O técnico Fernando Diniz já admitiu que o Fluminense não deverá manter o jogador após o fim de 2023 e prevê sucesso rápido para o volante no exterior. André foi convocado por Diniz para defender a seleção brasileira nos confrontos com Colômbia e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h20. Os preços internacionais da soja futura encerraram o pregão desta quarta-feira com movimentações negativas na Bolsa de Chicago. O vencimento dezembro 23 foi cotado a $13,85, com desvalorização de 4,75 pontos. O março 24 valeu $13,99, com perda de 3 pontos. Maio 24 foi negociado por $14,10, uma baixa de 1,75 pontos. E o julho 24 teve o valor de $14,13, uma queda de 1 ponto. Esses índices representaram perdas com relação ao fechamento da última terça-feira de 0,29% para o dezembro 23, 0,14% para o março 24 e de 0,07% para o maio 24. Segundo informações do site internacional Farm Futures, os preços da soja sofreram um pequeno revés técnico, uma vez que os traders tentaram equilibrar as expectativas robustas para a próxima rodada de dados de exportação do departamento americano, com potencial de chuvas favoráveis ao rendimento no Brasil na próxima semana. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21. Olha, o piso da enfermagem, essa novela tá difícil, hein? Sem solução, profissionais da saúde e representantes do setor privado voltam a se reunir nesta sexta-feira. Quem vai trazer os detalhes é Lília Azevedo. Após o Tribunal Superior do Trabalho rejeitar a proposta apresentada pela CN Saúde na última negociação, os enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras de todo o país seguem na tentativa de encontrar uma solução definitiva para o assunto. Diante de um cenário conturbado, o TST marcou uma nova reunião na próxima sexta-feira para mais uma vez tentar um acordo entre a categoria e os representantes do setor privado. Em alguns estados, profissionais ameaçam paralisar as atividades caso o pagamento não seja efetuado pelas instituições. Na opinião do vice-presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Antônio Marcos, é preciso resolver esse impasse o quanto antes. Coloca uma série de dificuldades, inclusive para o exercício profissional, quando demite técnico, quando demite enfermeiro, indo na contramão daquilo que a gente imagina que é o reconhecimento do profissional com piso, mas é revertido isso tudo numa melhoria da qualidade da assistência à população brasileira. Os principais entraves se encontram aí. O professor de Direito Tributário do IBMEC Brasília, Felipe Toledo, traz uma outra preocupação. O tributarista observa que os gestores municipais correm o risco de serem responsabilizados caso não prestem atenção sobre um dado relevante. Com o aumento do piso de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que estavam em uma determinada faixa, podem passar para a faixa superior, tendo uma retenção maior do que tinham anteriormente. Em abril de 2024, esses profissionais terão que declarar os valores recebidos em suas respectivas declarações de imposto de renda, a chamada declaração de ajuste anual. É importante que os municípios façam a retenção, sob pena de responsabilização tributária. A CNM lembra que já foi definido pelo STF que o conceito de piso da enfermagem é a remuneração e não o vencimento. Portanto, de acordo com a entidade, as verbas fixas decorrentes do repasse em seus valores brutos comporão a remuneração do servidor e, por isso, devem sofrer as retenções, resultando em um valor líquido a receber pelo servidor menor que o piso estipulado em norma. Reportagem Lívia Azevedo.
7h24 agora, o último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 16 de novembro. E no próximo bloco, comerciantes goianos estão otimistas com a Black Friday. Presidente Lula sanciona a lei para reduzir filas do INSS. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, a gente volta já, trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h31 agora, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 16 de novembro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, os pedidos de aposentadorias e benefícios terão análise mais rápida na Previdência Social. O presidente Lula sancionou a lei de número 14.724/23, que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, que pretende reduzir o tempo de espera no Instituto Nacional do Seguro Social. Publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União na noite desta terça-feira, dia 14, a lei resulta de medida provisória editada em julho e aprovada pela Câmara dos Deputados em outubro e pelo Senado no último dia 1º. Para reduzir as filas, o programa prevê a retomada do bônus de produtividade aos funcionários que trabalharem além da jornada regular, tanto na análise de requerimentos de benefícios como na realização de perícias médicas. O programa também autoriza, em caráter excepcional, a aceitação de atestados médicos e odontológicos ainda não avaliados para conceder licenças médicas ou para acompanhamento de tratamento da família sem perícia oficial. Terão prioridade no recebimento do bônus funcionários e médicos peritos que trabalharem em processos administrativos com mais de 45 dias ou com o prazo final expirado. Os servidores administrativos do INSS vão receber um bônus de R$ 68,00 por tarefa e os médicos peritos R$ 75,00 por perícia. O adicional de produtividade foi pago em 2019 com a mesma finalidade de diminuir as filas nos pedidos de aposentadorias, pensões e auxílios. 7h32, termina nesta sexta-feira prazo para solicitar a reaplicação do exame, o Enem. A matéria é de Lília Azevedo. Pessoas interessadas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, devem ficar atentas. O prazo para requerer a reaplicação do exame termina nesta sexta-feira. Aqueles que não conseguiram comparecer no local da prova por problemas logísticos ou doenças infecto-contagiosas, como já previsto no edital, terão mais uma chance. Uma nova prova foi marcada para os dias 12 e 13 de dezembro. O mesmo vale para as pessoas que foram alocadas em locais de prova com distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição. Para o professor da Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Governo do Distrito Federal, Alessandro Araújo, é mais uma oportunidade de concorrer a uma vaga em uma universidade. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o conhecimento dos estudantes que concluíram ou estão concluindo o ensino médio no Brasil. Ele é usado como critério de seleção para o ingresso em muitas instituições públicas de ensino superior, como as universidades federais e estaduais. Saima Nawaz Han tem 43 anos, nasceu no Paquistão. Naturalizada brasileira, morou 12 anos na Índia e retornou ao Brasil ano passado, quando começou os estudos. Para ela, o Enem é uma oportunidade de alcançar uma vaga em uma instituição de nível superior. Eu quero fazer ensino superior e como eu não tenho como pagar, então eu espero que eu consiga passar no Enem para poder concorrer a uma universidade, numa faculdade. Eu queria muito, era meu sonho fazer prova do Enem, tentar ver se consigo passar, ver os meus conhecimentos, apesar de que eu comecei a voltar a estudar depois de 24 anos. Então, eu espero muito ter um bom resultado, porque eu ralei muito para isso. Os candidatos que fizeram o Enem 2023 podem conferir os gabaritos oficiais das provas objetivas nesta terça-feira a partir das 19 horas. Os dados estarão no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O edital previa a divulgação dos gabaritos até o dia 24 de novembro, mas o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto, Manuel Palácios, anunciaram uma nova data. Já o resultado final será divulgado apenas no dia 16 de janeiro de 2024. Reportagem Lívia Azevedo. Jornal Verde Vale.
Notícias de Goiás. 7h35 agora. E as vendas no varejo goiano na Black Friday deste ano devem aumentar 5% em relação a 2022. Isso segundo projeta o Sindicato do Comércio Varejista no estado de Goiás, o Sindilojas. Depois da Black Friday atípica do ano passado, que ocorreu em meio à Copa do Mundo, o sindicato avalia que as vendas tendem a recuperar o fôlego neste ano. Especialmente as vendas de roupas, calçados e acessórios do vestuário, bem como itens de perfumaria, cosméticos e eletroportáteis, em 2022 perderam espaço para os aparelhos de TV. O atual cenário econômico de maior controle da inflação, de mais pessoas assalariadas e de queda nos índices de inadimplência deve colaborar para que lojas de rua, shopping centers e galerias comerciais fechem o balanço da Black Friday com saldo positivo nas vendas, segundo a avaliação do presidente do Sindilojas Goiás, Cristiano Caixeta. Na capital, a expectativa é que a Black Friday injete 165 milhões de reais no comércio varejista, segundo o levantamento da CDL Goiânia. As projeções de faturamento têm animado lojistas, como o empresário Douglas Pires, do ramo de celulares e acessórios para smartphones. E o estado de Goiás abriu novas inscrições de casas a custo zero em Jussara, Jandaia, Britânia e Palestina de Goiás. Confira a matéria com Eduardo Bernardo. A Agência Goiana de Habitação e a Secretaria de Estado da Infraestrutura abriram inscrições para casas a custo zero em 4 municípios: Britânia, Jandaia, Jussara e Palestina de Goiás. Ao todo, serão disponibilizadas 192 moradias. As inscrições podem ser feitas até 28 de novembro no site goias.gov.br/ageab. Neste processo seletivo, serão disponibilizadas 50 unidades habitacionais em Britânia, 50 em Jandaia, 50 em Jussara e 42 em Palestina de Goiás. Interessados com dificuldade de acesso à internet ou que tenham dúvidas, devem procurar os pontos de apoio oferecidos pelas prefeituras em parceria com a AGEAB. Podem participar da seleção famílias com renda de até um salário mínimo, nunca beneficiadas em programa habitacional, inscritas no CAD único e que morem no mínimo há 5 anos em Jandaia e 3 anos em Britânia, Jussara ou Palestina de Goiás. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h38, em busca de um novo treinador para tentar se salvar do rebaixamento, o Cruzeiro anunciou na manhã desta última terça-feira a efetivação do treinador Paulo Autuori para as últimas 6 rodadas do Brasileirão. Ele irá substituir o ex-treinador da equipe Zé Ricardo, que foi demitido após a derrota para o Curitiba fora de casa, em jogo que gerou briga generalizada da torcida no fim. A confirmação veio através das redes sociais do clube. O anúncio também confirmou que a comissão técnica interina terá Fernando Seabra e Vinícius Rouvares. Atualmente o Cruzeiro está na 17ª colocação, com apenas 1 ponto a menos que o Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Essa será a 4ª passagem de Autuori como treinador da equipe, sendo a passagem mais lembrada a de 1997, quando substituiu Oscar Bernardi e fez a equipe vencer o Campeonato Mineiro e também a Libertadores da América. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h39, a FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, divulgou seu boletim semanal da Casa Rural, indicando novos reportes sobre as lavouras no estado. De acordo com esse levantamento, o plantio da safra de soja 23/24 atingiu o patamar de 78% no estado, ficando atrás de 82,2% do mesmo período da safra passada e dos 81,3% da média dos últimos 5 anos. Até o momento, a FamaSul estima um crescimento de 6,5% na área plantada com soja nessa temporada, atingindo 4.265.000 hectares e registrando uma produção de 13.818.000 toneladas, após produtividade estimada em 54 sacas por hectare. Embora o atraso no plantio da soja possa ter um impacto, ainda há potencial para uma safra de milho bem sucedida, é o que pontuam os técnicos da FamaSul. Olhando para as condições das lavouras, 95,2% foram classificadas como em bom estado, 4,6% em regular e apenas 0,1% em estado ruim.